Bom dia, quarto ano E. Estamos de volta para mais uma aula de terça-feira, dia 30 de março. Vamos à rotina. Nossa rotina: leitura compartilhada, língua portuguesa e matemática. A leitura compartilhada de hoje, eu vou ler da internet. Vocês estão vendo aí o coelhinho que não era da Páscoa. Vou deixar ele maior. Lembrando que nós estamos na Semana Santa, Semana da Páscoa, né? Então, aqui. O Coelhinho que não era de Páscoa, de Ruth Rocha, ilustrações de Walter Ono. Vivinho era um coelhinho branco, redondo, fofinho. Todos os dias Vivinho ia à escola com seus irmãos. Aprendia a pular, aprendia a correr, aprendia qual a melhor couve para se comer. Os coelhinhos foram crescendo, chegou a hora de escolherem uma profissão. Os irmãos de Vivinho já tinham resolvido. Eu vou ser coelho de Páscoa como meu pai. Eu vou ser coelho de Páscoa como meu avô. Eu vou ser coelho de Páscoa como meu bisavô. Então, a foto deles aqui, né? Pai, vô e bisavô. E todos queriam ser coelhos de Páscoa como o trisavô, o tataravô, como todos os avós. Olha quanto avô aqui na foto. Só Vivinho dizia. Os pais perguntavam, só Vivinho não dizia nada. Os pais perguntavam, os irmãos indagavam. E você, Vivinho? E você? Bom, dizia Vivinho, eu não sei o que quero ser, mas sei o que não quero: ser coelho de Páscoa. O pai de Vivinho se espantou, a mãe se escandalizou. Oh! Vivinho arranjou uma porção de amigos: o beija-flor Florindo, Julieta a borboleta e a abelha Melinda. Onde é que já se viu coelho brincar com abelha? Os irmãos de Vivinho diziam. Pais de Vivinho se aborreciam. Um coelho tem de ter uma profissão. Onde é que nós vamos parar com essa vadiação? Não se preocupem, Vivinho dizia. Estou aprendendo uma ótima profissão. Só se ele está aprendendo a voar, os pais de Vivinho diziam. Só se ele está aprendendo a zumbir, os irmãos de Vivinho caçoavam. Vivinho sorria e saía, pulando, para se encontrar com seus amigos. O tempo passou. A Páscoa estava chegando. Papai e mamãe coelho foram comprar os ovos para distribuir. Mas as fábricas tinham muitas encomendas. Não tinham mais ovinhos para vender. Em todo lugar a resposta era a mesma. Tudo vendido, não temos mais nada. O casal coelho foi a tudo que foi fábrica da floresta. Do seu Antão, do seu João, do seu Simão, do seu Veloso, do seu Matoso, do seu Cardoso, do seu Tônio, seu Petrônio, seu Sinfrônio. Mas a resposta era sempre a mesma. Tudo vendido, seu coelho, tudo vendido. Os dois voltavam para casa desanimados. Ora essa, isso nunca aconteceu. Não podemos desapontar as crianças. Mas nós já fomos a todas as fábricas, não tem jeito não. Os irmãos do coelhinho estavam tristes. Nossa primeira distribuição, ai que tristeza no coração. Vivinho vinha chegando com Melinda. Por que não fazemos os ovos nós mesmos? É que nós não sabemos. O coelho de Páscoa sabe distribuir ovos, não sabe fazer. Pois eu sei, disse Vivinho. Eu sei. Será que ele sabe? Disse o pai. Ele disse que sabe, disseram os irmãos. Ele sabe, disse a mãe. E com quem você aprendeu? Perguntaram todos.
Com meus amigos, eu não disse que estava aprendendo uma profissão? Pois eu aprendi a tirar o pólen das flores com a Julieta e o Florindo, e Melinda é a maior doceira do mundo e ensinou a fazer tudo que é doce. A casa da família Coelho virou uma verdadeira fábrica. Todos ajudavam. Papai Coelho, Mamãe Coelha, os coelhinhos. Os amiguinhos também, Florindo, o beija-flor, Julieta, a borboleta e Melinda, a maior doceira do mundo. E era Vivinho quem comandava o trabalho. E quando a Páscoa chegou, estavam todos preparados. As cestas de ovos estavam prontas. Os pais de Vivinho estavam contentes. A mãe de Vivinho disse: agora nosso filho tem uma profissão. E o pai de Vivinho falou: cada um deve seguir a sua vocação. Esse vai ficar para amanhã, o mistério do ovo, certo? Agora vamos voltar para o Escolariza. Visualizar como aluno. Hoje, dia 30, língua portuguesa. Caracterizando personagens. Adjetivos e caracterização de personagens. Quando os autores constroem seus contos, atribuem muitas características físicas do corpo e psicológicas, jeito de ser, aos personagens que vão atuar ao longo do enredo. Para atribuir tais características, geralmente são utilizados adjetivos que caracterizam positiva ou negativamente aqueles que agem dentro de uma história. Observe as características do personagem principal no conto O Ganso de Ouro. Lembra o que eu li ontem? O menino, como ele era, né? Bocó, tolo e atrapalhado, as características do menino. Essas palavras caracterizam João Bocó, dando a ele sentidos negativos. O narrador, aquele que conta a história, o tempo todo insiste em atribuir ao personagem esses significados. Outros personagens também recebem características. Veja, o homem, como era o homem? Velhinho. Padre, como era o padre? Nervoso. E a princesa? Séria. Para caracterizar os personagens, o autor utiliza adjetivos que em nossa língua são utilizados para atribuir características positivas ou negativas a respeito de pessoas, objetos, lugares, etc. Então, aqui a gente estava explicando o que é o adjetivo. Lembrando, adjetivo caracterizam positiva ou negativamente, certo? Próximo. Vamos praticar. Com ajuda, leia o conto Chapeuzinho Vermelho, também dos irmãos Grimm. Então, a Pro vai ler para vocês. Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma linda e alegre menina que era amada por todos que a olhassem, mas principalmente por sua avó, e não havia nada que ela tivesse que não desse para a criança. Certa vez, a avó deu um pequeno chapéu de veludo vermelho, o qual ficou tão bem na menina que ela nunca usava nada diferente. Por isso passou a ser chamada de Chapeuzinho Vermelho. Um dia sua mãe disse: venha, Chapeuzinho Vermelho, aqui tem um pedaço de bolo e uma garrafa de vinho. Leve-os para sua avó, pois ela está doente e fraca, e isto irá fazer bem para ela. Vá antes que fique muito quente. Quando você estiver indo, caminhe suave e gentilmente, e não saia do caminho, ou você poderá cair e quebrar a garrafa, e se isso acontecer, sua avó não receberá nada. Quando entrar no quarto dela, não se esqueça de dizer bom dia, e não fique espionando por todos os cantos antes de fazer o que pedir.
Tomarei muito cuidado, disse Chapeuzinho Vermelho para sua mãe, e estendeu a sua mão para se despedir. A avó vivia no meio da floresta, a alguns metros de distância da vila. Assim que Chapeuzinho Vermelho entrou na floresta, um lobo cruzou com ela. Chapeuzinho Vermelho não sabia que ele era uma criatura malvada e não teve nenhum medo dele. Bom dia, Chapeuzinho Vermelho, disse ele. Agradeço gentilmente, lobo. Para onde você vai tão cedo, Chapeuzinho Vermelho? Para a casa da minha avó. O que você tem na sua cesta? Bolo e vinho. Ontem foi dia de fornada. Por causa disso, minha avó, pobre e doente, terá algo bom para torná-la mais forte. Onde vive a sua avó, Chapeuzinho Vermelho? Alguns metros da floresta. A casa dela fica embaixo de 3 grandes carvalhos e as castanheiras ficam bem próximas. Você certamente sabe onde é, ela respondeu. O lobo pensou consigo. Que criatura adorável e gentil! Que bocado delicioso e rechonchudo! Seria melhor que ele a comesse em vez da velhinha. Preciso agir com rapidez para pegar as duas. Então, ele caminhou durante algum tempo ao lado de Chapeuzinho Vermelho e disse: Veja, Chapeuzinho Vermelho, como são belas flores por aqui. Por que você não dá uma olhada? Eu acho também que você não percebeu como os olhos dos passarinhos. Você não percebeu como os passarinhos estão cantando tão docemente? Você anda muito preocupada, como se estivesse indo à escola, ao passo de que tudo em sua volta na floresta é alegria. Chapeuzinho Vermelho ergueu os olhos e, quando viu os raios de sol dançando ali e acolá, entre as árvores e belas flores crescendo por todo canto, ela pensou: acho que devo levar um ramalhete de flores colhidos na hora para minha avó. Isso irá agradá-la também. Acho que devo chegar lá bem cedo. Então, ela correu do caminho para dentro da floresta para olhar as flores. Sempre que ela pegava uma, imaginava ter visto outra, ainda mais linda à frente, e corria atrás dela, cada vez mais para dentro da floresta. Enquanto isso, o lobo correu diretamente para a casa da vovó e bateu na porta. Quem está aí? Chapeuzinho Vermelho, respondeu o lobo. Eu trouxe bolo e vinho, abre a porta. Levanta o trinco, gritou a avó lá de dentro. Estou muito fraca e não consigo levantar. O lobo levantou o trinco, a porta se abriu e, sem dizer uma só palavra, foi direto para a cama da avó e a devorou. Então, ele vestiu as roupas dela, colocou o capuz, deitou na cama e puxou as cortinas. Chapeuzinho, entretanto, estava correndo e pegando flores, e quando viu que ela tinha colhido tantas que não conseguia carregar mais, lembrou-se de sua avó e foi direto para a casa dela. A menina ficou surpresa ao encontrar a porta da cabana ainda aberta. Quando entrou no quarto, teve um pressentimento tão estranho e disse para si: Ó céus! Como me sinto preocupada hoje. Em outras ocasiões, eu gostava tanto de ficar com minha avó. Então, ela se aproximou da cama e puxou as cortinas. Lá estava sua avó com sua touca esticada até o rosto e parecendo muito estranha. Ó, vovó, ela disse, que grandes orelhas você tem. Para melhor ouvir você, minha criança, foi a resposta. Mas, vovó, que olhos grandes você tem, ela disse. Para ver você melhor, minha filhinha. Mas, avózinha, que mãos grandes você tem. Para melhor abraçar você. Oh, mas, avózinha, que terrível boca você tem. Para melhor comer você. Mal o lobo disse isso, com um pulo, já estava fora da cama e engoliu a Chapeuzinho Vermelho. Quando o lobo tinha saciado a sua fome, deitou-se novamente na cama, adormeceu e começou a roncar muito alto. O caçador estava passando pela casa naquele momento e pensou consigo: como a velhinha está roncando?
Devo saber se ela precisa de alguma coisa. Então, ele entrou no quarto. Quando se aproximou da cama, viu que o lobo estava deitado nela. Eis que te encontro aqui, seu pecador de uma figa, disse ele. Há muito tempo que tenho te procurado. Quando o caçador estava para atirar no lobo, se lembrou de que o lobo pudesse ter devorado a vozinha, mas que ela ainda podia ser salva. Então ele não atirou, mas pegou um par de tesouras e começou a cortar a barriga do lobo que estava dormindo. Depois de ter feito 2 cortes, viu surgir Chapeuzinho Vermelho. Com mais 2 cortes, a pequena menina saiu gritando. Ah, como estou assustada, como é escuro dentro do lobo. Em seguida, a velha e a vozinha também saiu, porém mal conseguia respirar. Chapeuzinho, porém, trouxe rapidamente 2 grandes pedras com as quais ela e o caçador encheram o corpo do lobo. Quando ele acordou, quis fugir correndo, mas as pedras eram tão pesadas que caiu imediatamente e morreu. Os 3 ficaram contentes. O caçador, porque cumpriu seu papel. A vozinha, que conseguiu comer o que a neta havia lhe trazido. E Chapeuzinho Vermelho, que aprendeu uma grande lição. Então, esse texto foi adaptado. Chapeuzinho Vermelho. Próximo. Releia o conto e transcreva 3 adjetivos que caracterizam as seguintes palavras. Então, a letra B, vocês vão ter que dar a característica, o adjetivo, qualidade da menina. 3 coisas da menina. Preencher, salvar a resposta. Próximo. Agora, outra palavra. 3 palavras para caracterizar a criatura. Como ela era, a característica dela. Vai colocar 3 características, salvar a resposta. Próximo. 3 características para as flores. Chapeuzinho falou várias características das flores. Vocês vão colocar 3. Próximo. 3 características para as orelhas. 3 características para... características e adjetivo é a mesma coisa, tá, gente? Adjetivos. Para os olhos. 3 adjetivos para as mãos. 3 para a boca. Aqui eu não pus um pontinho para salvar. Três características ou 3 adjetivos para as pedras. Releia o conto e transcreva 3 adjetivos que caracterizam ainda as seguintes palavras. Lição. Deixa eu dar uma olhadinha na próxima, que acho que esse daqui saiu errado a mais. Vamos ver. Vou pôr um pontinho aqui. Salvar. Próximo. Então, aquele da lição era uma continuação de pergunta, não característica, tá? Escreva 5 características ou adjetivos que você gostaria de atribuir. Aí não precisa estar na história. O lobo, por exemplo, 3 coisas que vocês acham legal que poderia servir para ele. Vamos por aqui. Salva a resposta. Aqui agora, em vez de 3, lembrando, olha, 5. Para quem? 5 características que vocês gostariam de dar para a Chapeuzinho. Então, todos vocês vão pôr 1, 2, 3, 4, 5, tá? Salva a resposta.
Quem será o próximo? 5 características para o caçador. Salva a resposta. Quem será o próximo ou a próxima? E 5 características para a vovozinha. Para todos eles, agora são características que não precisam estar na lição, características que vocês gostariam de dar, certo? Conclui a lição e vamos para a temática. Complete o valor de cada peça do material dourado. Vamos abrir a imagem. Então, quantas unidades vale essa pecinha? 1, 10, 100, 1000. O valor que vocês acham que é, vão colocar aqui e salvar. Então, foi só um pinguinho. Salvo. O meu apareceu o pinguinho, certo? Próximo. Letra B. Esta barrinha, ela vale quantas unidades? Tanto. Ela vale quantas dezenas? Tanto. Põe aqui e salve. Próximo. Letra C. Esta placa. A placa, hein? Não é que lembra o dado, cubo, é uma placa. Essa placa vale quantas unidades? Tanto. Vale quantas centenas? Tanto. Põe aqui, salva. Próximo. Cadê? Já tem muito mais, né? Este cubo vale quantas unidades? Muita, né? Quantas milhares? Por aqui e salvar. Próximo. Represente as quantidades abaixo com material dourado. Então, agora é o contrário. Tem o número. O que aconteceu? Que deveria abrir uma imagem branca aqui, mas vou fazer nessa mesmo. Tem o número 31. Como que eu vou representar com material dourado? 30, por exemplo. Tem quantas barrinhas de dezena? Então, vamos fazer. Vou aproveitar até o quadriculado que apareceu aqui. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos ver se tem 10. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos limpar aqui. Então, vocês não vão enxergar. Vou fazer o pincel. É o mais grosso. O quadradinho. Vamos tentar o quadradinho. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui seria a minha barrinha de 10. Só que são 31. Então, eu preciso de mais uma barrinha de 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Então, uma barrinha, duas barrinhas. 10, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. 10, 20, 30. Era 31, né? Então, o que eu vou pôr aqui? Uma unidade. Uma barrinha, outra barrinha e uma unidade. Vocês capricham mais, certo? Então, aqui é para vocês entenderem mais ou menos. Vão representar com material dourado. Lembrando que, por aqui agora, é só a explicação, tá? Parar. Lembrando, uma unidade é uma pecinha pequenininha, um quadradinho, Uma dezena é aquela barrinha com 10, que é essas aqui. Uma centena é aquela placa que vai ter o quê? 100 quadradinhos aqui dentro. Então, unidade, dezena, centena e milhar. Milhar é o cubo, que são o quê? 10 plaquinhas de 100 grudada. Aí o cubo, que lembra o dado, vai valer 1 milhar ou 1000, certo? Lógico que vocês vão fazer muito mais bonito que o da Pro, aqui eu só estou explicando. Ok. Então aqui está a explicação. 31, tá vendo? Então, 10, 20, 31. Próximo. 54. Então, vocês vão abrir a imagem. 54. Preciso de quantas barrinhas de 10? Quantas unidades de 4? Vai desenhar e formar. Vamos ver se eu consigo passar para a próxima. Consigo. Representação dos números com valor de lugar. Então, aqui são as classes da unidade simples, unidade, dezena e centena. Classe de milhares, unidade. Então, aqui é um quadro de valor. O próximo, o que ele está pedindo? Agora vocês vão abrir a imagem e colocar o quê? Este valor no lugar certo aqui. Lembrando que a gente começa da unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Vai colocar certinho aqui, salvar, certo? Todos eu coloquei embaixo assim no cantinho. Próximo. Então, olha lá, 507. A imagem não apareceu aqui. Aqui, se vocês quiserem, eu vou pôr de novo lá, mas o que vocês podem fazer? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. 507. 500. Opa! E 7. Também vou considerar, certo? Próximo. Aqui já veio no lugar certo, olha lá. 9.305. Então, é só colocar aqui. 9.305. Conclui a lição. Certo? Agora, amanhã, dia 31, mais uma de língua portuguesa, mais uma de matemática. Vamos fechar o Escolariza. E até amanhã. Tchau, tchau.